CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde, bom dia, boa noite logo, né? Então, um dia completo. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo de Obras Póstumas e a leitura do Evangelho vai ser feita pela Dilânia. Capítulo 6, meu rei, o Cristo Consolador, item 2. Todos os sofrimentos, está divulgado? Tá bom. Tá. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, entram sua consolação na fé no futuro, mas na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Entretanto, sobre aquele que nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas, e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Jesus, no entanto, colocou uma condição para a assistência e a felicidade, que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência a essa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. Te pedimos, Jesus, pedimos a Deus ajuda para esse estudo. Pedimos ajuda, seu Allan Kardec, aos espíritos guia dessa casa, ao seu altivo, às irmãs queridas. Pedimos vocês entendimento das palavras que aqui for dita. Pedimos para todos, os encarnados, os desencarnados presentes. Peço ajuda, peço remédio salutar. Peço para os ouvintes, em nome de Jesus, em nome do amor que envolve essa casa, mas acima de tudo, em nome de Deus, que iniciaremos o estudo no livro Obras Póstumas. Que assim seja. Então vamos lá. A Carmen que devia continuar aqui. Eu fui lá, voltei, ó. Era para você ter vindo para cá. Onde você parou, cada um no seu movimento, não foi? Você estava fazendo a aula. Continua, que eu vou ficar sentada aí olhando. Vem. A Carmen vai continuar porque ela começou semana passada. Quando terminar esse ponto, eu faço outro. Vou ficar te olhando. Te olhando não, te ajuda. Aprendendo. Te ajudando, aprendendo. Daqui a pouco ele vai perder isso. Pode pegar outro telefone. Não, que esse é no Instagram. Sonito, para. Esse piro estressado. Jesus, me coloca isso aqui. Qual página, cara? 116 é o segundo parágrafo.
Bom dia a todos. Então vamos dar continuidade aqui ao estudo de obras póstumas, Allan Kardec. E nós estamos aqui na página 116. O título desse capítulo é Introdução ao Estudo da Fotografia e da Telegrafia do Pensamento. Página 116, no segundo parágrafo. Achou? Achei. Você vai ler para mim? Leio. Cada um no seu movimento de translação leva consigo sua atmosfera fluídica, como o caracol carrega sua carapaça. Mas estes fluidos deixa traços de sua passagem. Deixa como um rastro luminoso, inacessível aos nossos sentidos, no estado de vigília, mas que serve aos sonâmbulos, aos videntes e aos espíritos desencarnados, para reconstruir os fatos efetuados e analisar o móvel que os faz executar. Bom, então aqui ele se refere a cada indivíduo como se fosse um planeta, né? Movimentos de translação. Leva consigo sua atmosfera fluídica. A gente já viu que essa atmosfera fluídica é individual a cada ser, né? Uns com energias muito boas, muito equilibradas, outras com essa energia fluídica bastante desequilibrada, né? Transtornado às vezes, sofrido. E ele vai dizendo aqui, nos explicando, faz uma comparação, né? O caracol carrega a sua carapaça. Então é como se a gente já leu aqui em outros parágrafos que essa atmosfera fluídica, ela envolve o ser, ela está em torno do ser. E nós, estando em contato uns com os outros, nós sentimos, né, essa vibração dos nossos amigos, as pessoas com as quais a gente entra em contato, porque cada um está envolvido, né? Então, elas se tocam, muitas vezes são agradáveis, a gente viu na aula passada, agradáveis e muitas vezes extremamente desagradável, dependendo da situação daquela pessoa. Deixa um rastro luminoso inacessível aos nossos sentidos físicos, né, do corpo, no estado de vigília, mas que serve aos sonâmbulos, aos videntes e aos espíritos desencarnados, para reconstruir os fatos efetuados e analisar o móvel que os faz executar. Então, a pessoa, o médium, o vidente, a pessoa em estado sonambúlico, espíritos desencarnados, eles conseguem perceber, né, todo esse movimento nosso. A gente não percebe, em estado de vigília, no corpo físico, na matéria, mergulhados na matéria, só aqueles que são sensíveis a isso, né? E aí ele diz aqui, para reconstruir os fatos efetuados e analisar o móvel que os faz executar. Eles podem fazer eu acho que é um estudo, né, daquilo como que você está agindo no mundo, como que você
como que você interage um com os outros, mesmo que você não esteja dizendo nada, não esteja fazendo nada, está só no pensamento, mas existe uma tênue marca, né, que fica clara aos espíritos e à pessoa em estado sonambúlico ou o vidente. Pode continuar aí. Toda ação física ou moral, patente ou oculta, de um ser sobre si mesmo ou sobre um outro, supõe de um lado uma potência agente, de outro uma sensibilidade passiva. Em todas as coisas, duas forças iguais se neutralizam e a fraqueza cede à força. Ora, os homens, não sendo todos dotados da mesma energia fluídica, quer dizer, o fluido perispiritual, não tendo em todos o mesmo poder ativo, isto nos explica por que em alguns este poder é quase irresistível, enquanto que é nulo em outros, porque certas pessoas são muito acessíveis à sua ação, enquanto que outras a ele são refratárias. Então, algumas pessoas, como a gente já viu, esse fluido tem um poder, uma atividade muito maior. Isso vai depender do magnetismo dessa pessoa, vai depender do desenvolvimento espiritual dessa pessoa, o estado que essa pessoa se encontra na evolução dela. Então, esse fluido, ele tem um poder de atuação muito maior do que em outros, que esse fluido, ele existe, mas a ação dele é bem menos observada, menos sentida, porque a pessoa está tão materializada, está tão preocupada com as coisas desse mundo, que não conseguem, elas nem têm noção da presença desse fluido, né? E o fluido perispiritual, ele pode atuar em algumas pessoas, ele fala que é quase irresistível, ela tem uma ação muito forte em determinadas pessoas, dependendo da sua sensibilidade, enquanto outras são refratárias. Elas não percebem, não sentem, né? Aqui, eu estou vendo aqui, Aonde? aqui no livro, na leitura, Sim. que ele está dizendo, não cortando o que você está falando, ele está falando sobre o fluido das pessoas. Sim. De que uns são mais, outros menos, a energia mais em uns, outros menos. Aí, um exemplo que se dá isso. Hoje pela manhã, chega uma pessoa e vai para acender o fogo, entendeu? E aí o que acontece? Você vê que não tem espírito, é energia. Aí a pessoa, antes de pegar o negócio para acender o fogo acendeu, sabe? Sim. Daquele jeito lá. Então eu acho que é isso, é fluido da pessoa. Sim. Alguns têm um fluido muito potente, né? Muito forte. Tem em abundância, assim, ele pode doar, Aqui a gente vê na casa, né? A gente tem médiuns aqui que dão passe, e não sentem cansaço. Eles têm em abundância, poderiam ficar trabalhando durante muito tempo. Tem outras pessoas, e depende também do dia, né? Tem outras pessoas que
fazem algum tipo de trabalho mediúnico na casa, até o passe do salão, e depois fiquei tão cansada, né? Porque doou demais, e normalmente porque não tem muito, né? Então, e às vezes a gente tem pessoas no salão que tem muita necessidade de fluido, não do fluido espiritual, né? Do fluido que vem dos nossos mentores, mas do fluido animalizado, que é o nosso, né? Que é o nosso magnetismo para ajudar em determinadas curas, em determinados tratamentos. E aí você sente uma exigência maior daquele indivíduo. Outros não, né? Eu, como dou passe no salão, eu sinto assim que determinadas pessoas, quando você vai dar o passe, você sente o fluido em muita quantidade, né? E a pessoa exige muito. E tem pessoas que você vai dar o passe e não sente nada. Não que ela não esteja recebendo, mas às vezes a necessidade dela não é tanta do meu fluido magnético, meu fluido animalizado. É mais o espiritual, né? Dos mentores que trabalham. Porque nós somos instrumentos, né, gente? Não vamos esquecer disso. A gente aqui faz como é que eu vou dizer? A gente está assim auxiliando a espiritualidade. A gente não trabalha sozinho. Aí vem aqui esta superioridade, né? Esta superioridade e esta inferioridade relativa dependem evidentemente da organização, mas extrairmos errados se acreditássemos que elas estão na razão da força ou da fraqueza física. A experiência prova que os homens mais robustos sofrem, algumas vezes, as influências fluídicas mais facilmente que outros de uma constituição muito mais delicada, enquanto que encontra-se com frequência nestes últimos um poder que sua frágil aparência não teria podido fazer supor. Esta diversidade no mundo de ação, no modo de ação, pode explicar-se de várias maneiras. Então, ele está explicando para a gente que não é a força bruta, a força física que vai determinar a quantidade de fluido que a pessoa tem, a sensibilidade que a pessoa tem. A pessoa mais forte, a pessoa mais musculosa, ela é mais refratária, ela não sente tanto. Ou o contrário, né? A pessoa mais jovem, a pessoa mais frágil, não vai aguentar a atuação dos fluidos. E é bem diferente, né? Ele está dizendo que muitas vezes a pessoa mais forte, mais robusta, vai ter uma sensibilidade enorme. Não depende da força física, não depende, não tem nada a ver. A influência é mais facilmente que outra, uma constituição mais delicada. Às vezes essa pessoa mais frágil, ela tem essa aparência, né, bem frágil, mas ela não percebe, não tem sensibilidade. Então, assim, não significa que uma pessoa enorme, alta e forte vai ter mais fluido que uma pessoa franzina, magrinha, que parece que está sempre fragilizado. Não tem relação nenhuma uma coisa com a outra. Aí ele vai explicar. Essa diversidade no modo de ação dos fluidos, né, pode explicar-se de várias maneiras. Aí ele vai aqui explicando tópico por tópico. A potência fluídica. A potência fluídica
aplicada à ação recíproca dos homens, uns sobre os outros, quer dizer, ao magnetismo, pode depender, primeiro, da soma de fluido que cada um possui. Segundo, da natureza intrínseca do fluido de cada um. Abstração feita da quantidade. Terceiro, do grau de energia da força impulsiva. Talvez mesmo dessas três causas reunidas. Então, ele está explicando aqui para a gente essa diversidade, né? Como é que são várias maneiras. Então, a potência aplicada à ação recíproca dos homens, uns sobre os outros, o magnetismo, né? Ela depende da soma de fluido que cada um possui, como a Dilane falou, um por um aqui. Como eu já disse, tem gente que tem muito fluido, muito, independendo do tamanho físico, se é forte, se é gordo, se é magrinho, se é o sexo masculino, se é feminino, isso independe. A natureza intrínseca do fluido de cada um, abstração feita da quantidade. Então, tem pessoas que têm o fluido, mas não é um fluido potente, não é um fluido de uma qualidade, como que eu vou dizer? Não que o fluido tenha qualidade ruim, o fluido é sempre bom, mas é a sua atitude, o seu comportamento, a forma como você vive, a forma como você pensa e age no mundo material, vai dar uma qualidade a esse fluido. Muitas vezes ele vai ser mais útil na questão da cura, na questão do auxílio ao próximo, por causa justamente do comportamento dessa pessoa, do estado em que ele se encontra. Desculpa, gente. Do grau de energia, esse é o terceiro, do grau de energia impulsiva, talvez mesmo dessas três causas reunidas. Então, a gente viu em outro capítulo que essa força impulsiva do fluido, né, que é nossa, nós é que fazemos esse fluido atuar, fazemos isso por nossa vontade. Então, tem gente que tem uma vontade muito firme, muito treinada, uma vontade firme, né? Uma vontade controlada, muito bem controlada, com o aprendizado que essa pessoa teve, com a força do seu coração, do seu amor, da sua atitude perante os outros. E aí ele diz que não está essas três ações não estão independentes, elas podem estar todas juntas numa só pessoa, né? Às vezes a primeira pode ser mais forte em uma pessoa, ou a terceira, a pessoa tem mais força de impulsão, mas não tem uma quantidade grande. Isso vai variar. Aí, na primeira hipótese, na primeira hipótese, desculpa, aquele que tem mais fluido daria àquele que tem menos, sim, mais do que receberia. Haveria, neste caso, a analogia perfeita com a troca de calor que fazem entre eles. Dois corpos que se colocam em equilíbrio de temperatura. De temperatura, para aí um pouquinho. Então, vamos voltar aqui. Primeira hipótese, a soma do fluido que cada um possui. Aquele que tem mais fluido daria àquele que tem menos, mais do que receberia. Haveria, neste caso, analogia perfeita com a troca de calor. Todo mundo aqui já observou, né, os pintinhos que a galinha coloca embaixo
das pernas dela, para ela passar o calor para esses bichinhos. Os cachorrinhos bem jovenzinhos, pouco tempo nascidos, gatinhos, eles, quando a mãe se retira daquele local que eles estão sempre juntinhos, porque um vai passar calor para o outro, eles vão se equilibrando dessa forma. Isso é só um exemplo, gente, para ficar mais fácil de entender. Então, como na troca de calor a gente consegue trocar calor um com o outro, eu estou com frio, aí você abraça a pessoa, a criança, o seu calor, se for maior, vai passar para o outro e haverá um equilíbrio. Aquele que está morrendo de frio vai sentir menos frio. E a mesma coisa acontece com esse fluido, né? Aquele que tem mais, ele vai doar, inconscientemente às vezes até, para o outro. E vai haver sempre um equilíbrio, né? Vai haver sempre um equilíbrio nessa troca. E os dois estarão com uma quantidade razoável e boa para cada um, né? Equilíbrio, né? Podemos, tá? Aí o próximo é qualquer que seja a causa destas diferenças, podemos nos dar conta do efeito que ela produz, supondo 3 pessoas cuja potência representaremos pelos 3 números 10, 5 e 1. O número 10 agirá sobre o 5 e sobre o 1, porém mais energicamente sobre o 1 do que o 5. O 5 agirá sobre o 1, porém será impotente sobre o 10. Enfim, o 1 não agirá nem sobre um, nem sobre o outro. Tal seria a razão pela qual certos indivíduos são sensíveis à ação de tal magnetizador e insensíveis à ação de outros. Então, como é que a gente pode entender isso? O 10 vai agir sobre o 1 e o número 10 agirá sobre o 5 e sobre o 1, porém mais sobre o 1, né? São 3 pessoas. Então esse 10 aí, ele tem uma capacidade fluídica maior, né? A gente já dá para entender. Porém, ele vai agir mais energicamente sobre o 1. Então, esse 1, a gente imagina que tenha uma maior necessidade de fluidos do que o 5. E o 5 também vai agir sobre o 1, porém, será impotente sobre o 10, porque o fluido desse 5 não deve ter nenhuma sintonia, não tem ação sobre o 10. Enfim, o 1 não vai agir nem sobre o 1 e nem sobre o outro. Ou seja, a potência fluídica do número 1 está muito baixa. Ele não tem ação sobre os outros 2. Ele só recebe. E tal seria a razão pela qual certos indivíduos são sensíveis à ação de tal magnetizador e insensíveis à ação de outro. O que isso quer dizer? O magnetizador tem uma capacidade tamanha que ele pode atuar sobre várias pessoas, vários indivíduos. O fluido dele, a vontade, a força de impulsão dele é grande, por diversos motivos. E tem outras pessoas que têm também uma ação, mas não é tão forte, não é tão atuante sobre tantas pessoas. Ele atua mais sobre aqueles que, de repente, estão mais necessitados. E tem indivíduos que não conseguem nem atuar, porque, às vezes, estão muito necessitados do fluido, né? A gente tem vários exemplos disso. Às vezes a pessoa está doente, está se recuperando de uma doença grave,
né? Então, ele aqui, eu acho que ele está dizendo da qualidade do fluido mesmo, ele não está falando desses detalhes, mas eu estou trazendo só para a gente entender. Mas por que tem gente que tem mais fluido que o outro? Como eu falei, depende da atitude dessa pessoa, depende de como ela veio para esse mundo, às vezes com missão de utilizar esse fluido, né? Isso a gente percebe muito também, de uma forma, vou tentar dar um exemplo, dentro da família. Nós temos numa família o pai, a mãe, os filhos, às vezes uma avó, e aí a pessoa logo vai pensar, a avó é que tem menos fluido, coitadinha, ela é vovozinha. Vocês estão enganados, muitas vezes aquela avó é o centro da família. Tem mais fluido do que todo mundo Tem mais junto. fluido que todo mundo junto. E ela consegue atuar sobre todos, ela apazigua, ela vai melhorar a situação de uma criança quando ela adoece, ela pega no colo, ela dá aquele carinho, ela está mais tranquila, ela já tem mais idade, ela já não está mais suscetível às coisas do mundo, aos problemas, né, de estar atrás de como é que eu vou dizer, do sustento. Ela já passou por uma série de coisas, ela tem mais sabedoria, ela busca o equilíbrio. Então, isso eu estou dando o exemplo da avó porque fica bem fácil de entender. Todo mundo teve avó, e às vezes a avó era aquela pessoa que você queria correr para o colo. Por que você queria correr para o colo da avó? Só porque ela é boazinha? É porque ela tem uma energia, né, de amor, de carinho, e ela tem tempo para isso, né? Não vamos dizer que o pai e a mãe não tenham também, eles têm. Mas estão tão assoberbados com a dificuldade da vida material e assim com cansaço físico também, que eles às vezes não conseguem fazer essa conexão, né? Então, dentro de uma família sempre vai ter alguém, né, que vai ter uma ação sobre todos, e vai ter sempre aquele que é mais frágil e que vai necessitar da ajuda dos outros. Isso não é uma coisa racional, tá, gente? É uma coisa que acontece naturalmente. O fluido daquele que tem mais vai passar para o outro. Isso acontece muito em família, naquele com quem você convive diariamente. Tanto que é aconselhado na casa espírita, na hora dos passes, quando eu vou dar passe, se tiver a minha filha sentada ali no banco, eu devo evitar dar o passe nela, porque ela já está acostumada com o meu fluido. O meu fluido age nela sempre, eu convivo com ela. E aí é interessante ela receber esse passe de um outro indivíduo que pode ter elementos que são importantes para ela, e eu não tenho essa possibilidade de agir, porque ela já está acostumada com o meu fluido. A gente troca, né, diariamente. Eu entendi assim. Você concorda, Nilton? Está certo? Vamos lá, Dilane. Pode-se ainda... Pode-se ainda, até um certo ponto, explicar este fenômeno, referindo-se às considerações precedentes. Dissemos com efeito que os fluidos individuais são simpáticos ou antipáticos, uns em relação aos outros. Então, deixa eu falar aqui. Isso aí eu já falei de outra vez, mas ele está aqui, se referiu a isso de novo. A gente não pode esquecer também da sintonia. Se não houver uma simpatia entre os indivíduos, esse fluido não vai atuar. A pessoa meio que fica meio recolhida. Ela sente tem uma sensação ruim. Da onde que vem essa antipatia? Não é racional às vezes, é fluídica. O meu fluido vai tocar aqui, eu estou aqui do lado da Dilane, o fluido dela está encostando no meu.
O fluido não fica dentro do corpo, tá, gente? Ele se expande, ele está à nossa volta, como ele explicou, o caracol carregando a casinha, a casquinha dele nas costas. Então, ele pode se expandir muito e pode não se expandir. Isso depende muito de cada um. Então, assim, o meu fluido está aqui próximo da Adilane, já se tocaram, já, né? E a gente pode ter uma simpatia, uma atração, como uma repulsão. Isso não é, às vezes, percebido. A pessoa não percebe, mas ela sente algo assim estranho. Ai, eu não sei, eu não gosto de ficar perto de fulano. E ele voltou a essa consideração aqui. Né? Dissemos com efeito que os fluidos individuais são simpáticos ou antipáticos uns em relação aos outros. Isso pode mudar, isso não tem jeito, você tem que ficar o resto da vida longe daquela pessoa, porque o teu fluido não está sintonizado com dela? Não, gente. Claro que não. A gente está nesse mundo para aprender a amar. O mestre já disse isso há mais de 2000 anos, né? O nosso principal aprendizado é aprender o amor. E não é esse amor que a gente conhece, que a gente vive falando, que está na novela. É um amor fraterno, é um amor acima de tudo, de todos os nossos egoísmos, de todos os nossos desejos, né? Então, se você tem antipatia com alguém, sente isso, vamos tentar amenizar isso, vamos tentar entender, vamos orar por isso, vamos fazer prece, né? Vamos pedir a espiritualidade para a gente compreender o que será que acontece. Às vezes a pessoa não está bem, ou eu não estou bem, eu estou sensível, estou de mau humor, estou intolerante por alguma coisa que me aconteceu. Aí eu fico antipática com tudo. Ai, fulano é chato, aí está falando tão alto, ai, se mexe tanto na cadeira, e a pobre da criatura não tem culpa nenhuma. Né? Então, é isso. Há isso também. O fluido pode, energeticamente, não combinar com o de outra pessoa. Tem como melhorar isso, não precisa deixar isso sem uma motivação de você melhorar. Não precisa esperar que parta do outro, tá, gente? Parte de nós mesmos. Você que percebeu, então faça alguma coisa. Ora, não poderia acontecer que a ação recíproca de dois indivíduos estivesse na razão da simpatia dos fluidos, quer dizer, de sua tendência a se confundir por uma espécie de harmonia, como as ondas sonoras produzidas pelos corpos vibrantes. Aqui ele fez né? uma pergunta. Ora, não poderia acontecer que a ação recíproca de dois indivíduos estivesse na razão da simpatia dos fluidos, quer dizer, de sua tendência a se confundir com uma espécie de harmonia, como as ondas sonoras produzidas pelos corpos vibrantes? É indubitável que esta harmonia ou simpatia dos fluidos é uma condição, senão absolutamente indispensável, pelo menos muito preponderante, e que quando há um desacordo ou simpatia, a ação só pode ser fraca ou mesmo nula. Este sistema nos explica bem as condições preliminares da ação, mas ele não nos diz de que lado está a potência, e, admitindo-o, em tudo somos forçados a recorrer à nossa primeira suposição. Primeira suposição deve ser esse primeiro aqui, a soma dos fluidos que cada um possui. Então, é isso, né? Às vezes há uma espécie de harmonia, como existe com as ondas sonoras, né, que atingem no corpo, mas essa harmonia são tendências não fluídicas, são tendências
de pensamentos, né? Então, esta harmonia ou simpatia dos fluidos é uma condição, senão absolutamente indispensável. Eu me perdi aqui, gente. Vamos lá, Que mesmo, Dilane. esse sistema nos explica bem a condição preliminar, não é isso? Da ação, preliminares da ação. Mas ele não nos diz de que lado está a potência. Ou seja, de que lado, quem que tem mais potência? Não explica. Isso não quer dizer que aquele que como é mais harmonioso tenha mais potência. Às vezes, aquele que não está em harmonia, ele pode ter mais potência. Mas, como ele falou aqui, pelo que eu entendi, né, ele fala que normalmente a ação só pode ser fraca ou nula. Quando há um desacordo ou simpatia, a ação é fraca ou nula. Então, se há uma simpatia, os fluidos se tocam, se harmonizam e tudo, mas é uma atuação leve, né? Porque os dois estão mais ou menos harmônicos. Mas quando há um desacordo, também pode ser fraca ou nula, porque os dois têm uma antipatia, os dois têm uma aversão. Então, eles acabam nem que atuam uns sobre os indivíduos. Aí pode vir aqui no de resto. De resto que o fenômeno tenha acontecido por uma ou por outra destas causas, isto não leva a consequência alguma. O fato existe. É essencial. Os da luz explicam-se igualmente pela teoria da emissão e pela das ondulações. Os das eletricidade pelos fluidos positivo e negativo, vítreo e resinoso. Então, de resto, que o fenômeno tenha acontecido por uma ou outra razão dessas causas, isso não leva a consequência alguma. Ele dá o exemplo aqui da luz, né? Da teoria da emissão das ondas, da eletricidade, de fluidos positivos ou negativos, vítreo, resinoso. Eu já falei, nós somos bombardeados por vários tipos de energias, né? A luminosa, a elétrica, fluídica, né? Então, ele diz que esse fenômeno, por uma ou outra dessas causas, de resto, que o fenômeno tenha acontecido por uma ou outra causa, isto não leva a consequência alguma. Aí ele vai aqui mudar o estudo, né? No próximo aqui ele fala, no próximo estudo, apoiando-nos sobre a consideração que precedem, procuraremos estabelecer o que entendemos pela fotografia e a telegrafia do pensamento. No próximo estudo. Continua. Vai terminar, não? Continua mais um pouquinho? Não, tem... Não, é o mesmo capítulo, só que agora ele vai falar mais especificamente da fotografia. Já deu? Então tá, gente. Então vamos deixar aqui esse próximo parágrafo, que é um item novo, né? A fotografia e a telegrafia do pensamento. Ele vai entrar... Ele deu uma explicação para a gente dos fluidos, de como é que eles atuam, como é que eles podem ser emitidos, o que a gente sente, o que a gente não sente, quem é que tem mais, quem é que tem menos. E agora ele vai entrar no assunto propriamente do título, né, desse capítulo. Introdução ao estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento, tá, gente? Não é máquina fotográfica, nem telegrafia de máquina, não. Do pensamento. E aí ele vai entrar nisso na próxima aula, na página 118, Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Espero que vocês tenham entendido. Tem alguma dúvida, alguém?
quer fazer a prece? Não, pode fazer. Então vamos elevar nossos pensamentos, agradecer primeiramente ao nosso amado Mestre Jesus, o nosso maior exemplo, né, de cura fluídica, o nosso querido irmão maior, que nos possibilita tantos aprendizados, tantas informações que nós temos que beber dessas informações para nos melhorarmos, para seguirmos a nossa evolução cada vez mais sábios, né? Compreendendo toda a gama de situações, de atuações da espiritualidade sobre nós. Vamos agradecer a espiritualidade amiga dessa casa, que tanto carinho, tanto amor tem por todos, a sua paciência com as nossas dificuldades. E, acima de tudo, agradecer ao nosso Pai, a fonte maior de todo o amor que se derrama sobre o nosso planeta, sobre todas as nações. Que Deus nos envolva, nos abençoe nessa manhã e que possamos retornar aos nossos lares em segurança, protegidos, e agradecemos a tudo que aprendemos na manhã de hoje. Obrigada, muito obrigada a toda a espiritualidade amiga. Graças a Deus.